Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional. No livro de Esther, estamos fazendo a nossa reflexão e estaremos encerrando hoje a nossa meditação e com a perspectiva e a esperança de obtermos lições preciosas para a nossa vida, de modo que o nosso andar com Deus seja agradável a Ele e sempre possamos, dia após dia, à medida que vamos tendo maior contato com a Sua palavra, Cristo em nós passa a ser formando o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso caminhar com Deus. Como estamos refletindo sobre a história, a vida de Esther, do seu primo Mardoqueu e até mesmo o inimigo dos judeus, Ramã, é possível aprender de pessoas aversas à vontade e o coração de Deus, no sentido de aprender o que não fazer na vida. Então, mesmo pessoas opostas, pessoas opressoras, nós podemos ver a sua conduta, o seu hábito, o seu estilo de vida e saber o que não fazer na vida. Então podemos aprender com todas as pessoas. Sempre há algo a ser ensinável sobre o que praticar e o que não praticar na vida. Quero iniciar a reflexão pensando na seguinte pergunta: você já se deparou numa situação em que você se questionou sobre por que eu estou aonde estou, fazendo o que estou fazendo? Aparentemente, cada dia que passa é mais do mesmo. Estou morando aqui nessa vizinhança há tantos anos e nada acontece. Estou nesse trabalho, nesse emprego e apenas acordo, venho trabalhar, faço o que tem que fazer, volto para casa, tomo um banho, janto, durmo, acordo, volto. Parece sempre ser a mesma coisa. Será que a minha vida se resume a tudo isso? Ou mesmo irmãos e irmãs que, num chamado ministerial, como missionário, vai para um campo e está ali com todo esforço, todo esmero, evangelizando, falando do amor de Cristo, e aparentemente pessoas não se convertem. Você fica ali tempos e tempos, às vezes até anos, e com a aparência de que não há frutos, não há resultados, e você se questiona, seja você no seu trabalho, na sua casa, na região, na posição em que você está, ou mesmo você, irmão, irmã, pastor, missionário, num campo específico, e se questiona: será que estou na posição certa? Estou no lugar certo? É para isso mesmo que Deus me chamou? Com isso, então, a nossa reflexão consistirá na pergunta de Mardoqueu para sua prima Esther: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a esta posição? Vamos considerar os fatos narrados do capítulo 8 ao capítulo 10 e o desfecho do livro, mas é muito importante fazer esse recorte do que ficou um pouquinho para trás no capítulo 4, versos 11 a 14, que é o questionamento suscitado por Mardoqueu. Ampliando aqui para a nossa leitura: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer:
não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A situação aqui era a seguinte: já havia sido decretado pelo comandante Ramã o dia em que todos os judeus seriam exterminados de todo o Império Persa, desde a Índia até a Etiópia, onde abrangia o domínio persa naqueles dias. E por conta da arrogância, do capricho do prepotente Ramã, em que naquela ocasião em que, ao ter sido elevada à alta posição dada pelo rei Xerxes, Mardoqueu não se dobrou, não se curvou para ele, e num capricho pessoal falou assim: eu não quero só a morte deste, mas eu quero que todos os judeus sejam exterminados. Bem, essa era a situação. A notícia chegou para Mardoqueu, ele, num lamento, entrou em jejum e oração, e ele deu a notícia à sua prima, que já era então rainha no reino persa. E aí ele diz: olha, precisamos fazer alguma coisa. E aí é o que ele fala na parte final: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Penso que isso se aplica a todos em nossa vida. Fazer esse questionamento, como falei um pouco antes: será, meu irmão, minha irmã, que você está, onde aparentemente você fica em dúvida? Será que não foi para um momento especial em que Deus te chamou para fazer algo grandioso? E talvez esse algo grandioso mais do que você está apenas para executar tarefas, poderá chegar uma situação em que alguém necessite do seu socorro, da sua intervenção, de uma palavra que você tem conhecimento e condições para aconselhar, dar um livramento. Talvez você esteja numa situação em que aparentemente você viva uma rotina, um cotidiano, tudo parece ser a mesma coisa, mas pode ser que há um momento especial preparado por Deus para usar a sua vida. E tal como foi nesse entrave em que todo o povo judeu se viu oprimido, acometido, foi determinado um dia em que todo o povo seria exterminado por um simples lançar de sortes, lançar de dados, porque Ramã, aquele comandante arrogante, lançando dados: vamos ver, vamos deixar a sorte dizer qual vai ser o dia do extermínio desse povo. Então, lançando dados, que no hebraico dados é por lançar sorte, por, guarda essa palavra que daqui a pouquinho a gente dá a explicação dela, em que, lançando sorte sobre o povo, a sorte determinou um dia do extermínio desse povo. Pois bem, como vimos no devocional ontem, em que tudo se reverteu na vida de Ramã, e ele foi enforcado na própria forca em que ele havia erigido para dar cabo da vida de Mardoqueu. Tudo se reverteu. Deus, controlando a história, fez essa reversão, mas ainda assim
o dia do extermínio do povo estava determinado. E havia algo no código jurídico persa em que todo decreto persa, uma vez selado, jamais poderia ser revogado. Então, esse dia estava determinado em que qualquer pessoa que tivesse aversão a um judeu poderia levá-lo a extermínio nesse dia específico. E então chegamos à situação do capítulo 8, em que vou ampliar para a leitura, fica um pouquinho menor porque o texto é mais extenso. Esther capítulo 9, verso 5 a 8. Agora a rainha Esther diz para o rei Xerxes: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Ramã, filho do Agadi da Hamedata, que escreveu para que os judeus fossem exterminados de todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. O rei Xerxes, também conhecido como Assuero, ele disse: gente, minha esposa Esther, agora o meu novo regente Mardoqueu, vocês sabem que na lei persa nenhum decreto pode ser revogado. Fatidicamente, Ramã, porque ele tinha a minha autoridade, ele fez um decreto determinando o dia do extermínio do povo judeu. Então, façam mais um decreto. Embora aquele primeiro não pode ser revogado, faça um novo decreto, dando então ao povo judeu: faça o que vocês bem parecer. E aí Mardoqueu, acredito que com muita oração e buscando no Senhor as palavras certas para serem redigidas nesse decreto, o decreto redigido por Mardoqueu foi o seguinte: este dia de extermínio não pode ser revogado, mas então que neste dia todo judeu tenha o direito de se defender. Então, quando surgirem os inimigos dizendo que vamos dar cabo do judeu, que o judeu tenha o direito de se defender. Então, havia então 2 decretos em voga, porque nenhum deles poderia ser revogado: o dia determinado para o extermínio do judeu e a possibilidade do judeu se defender nesse dia. Esse decreto não tinha. Com apenas o primeiro decreto em vigor, era um extermínio passivo. E ao mesmo tempo, como Mardoqueu ele foi elevado àquela posição que Ramã, o morto agora, Mardoqueu estava naquela posição, a sua influência em toda a província do Império Persa ganhou notoriedade, fama e grandeza, de modo que quem era dos oficiais, prefeitos, sátrapas, governadores, que antes apoiavam por conta da influência de Ramã, agora estavam sob a influência de Mardoqueu. Com isso, da parte dos governadores, dos regentes,
o povo judeu passou a ter então a tutela, a proteção. Então, nesse dia, só se levantaria quem tivesse uma hostilidade, uma aversão pessoal contra o povo judeu. E é muito interessante pensar que nesse dia fatídico, nesse dia marcado, avanço então para a nossa próxima leitura e a nossa leitura final, que ficou chamado o dia de Purim. Quando eu falei para um pouquinho antes, guarda essa palavra pur significa dados, lançar sortes. E como foram 2 dias que foram determinados por meio de decreto para a defesa do povo, primeiro um dia único, o dia 13 do 12º mês do ano, o dia 13 do último mês do ano, e por mais um decreto feito, o dia seguinte também foi estendido para a defesa do próprio povo. E vamos ler o texto e vamos entender melhor o que aconteceu. Então, agora no capítulo 9, o verso 1, 22 e 23. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei, ambos os decretos. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa, escrevendo-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas e dias de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Este dia fatídico, esse dia marcado, tornou-se um feriado nacional, ainda que os judeus estando sobre o domínio persa, mas a liberdade que eles conquistaram, e de modo que Deus fez com que Ester e Mardoqueu se aproximassem lado a lado do imperador, isso fez com que o povo judeu caísse na graça dos persas. E então, muito diferente do que foi o exílio e o cativeiro babilônico, aqui já começava o povo a desfrutar de uma certa liberdade, embora a maioria inclusive já tivesse regressado a Jerusalém e morando no território, no reino de Judá, como vimos em Esdras e Neemias. Aqui são tudo fatos contemporâneos. Então, aqui vemos o dia em que Deus mudou a sorte desse povo, o dia de Purim, o dia da sorte. Deus mudou a sorte, mudou o destino do seu povo. E interessante pensar que ainda no capítulo 9 fala que muitos dos povos entre os persas se tornaram judeus, vamos dizer, convertendo-se ao judaísmo, convertendo-se ao Deus deste povo, por conta de todo esse trabalhar de Deus. Aí aquela pergunta inicial em que eu fiz, será que não foi para um momento como este que você chegou a essa posição, tal como Ester, tal como Mardoqueu? Eu e você precisamos esperar e confiar em Deus, de que aonde estamos, qualquer que seja o lugar, estamos por um ato soberano de Deus e Ele quer usar as nossas vidas. Pode ser que estejamos em um momento de
movimento em que estamos transitando de uma posição para outra, um momento de mudança, mas sabendo que em qualquer lugar que estejamos, Deus vai usar as nossas vidas, a minha e a sua vida. Se você está numa aparente sensação de que nada muda, confie e espere e deixe Deus usar a sua vida. Quanto tempo isso vai durar? Não dá para saber exatamente. Pode ser que seja muito rápido. Um dia, um mês, um ano. Pode ser que demore um pouco mais, 10 anos. 10 anos em que estamos orando pela conversão de alguém e haverá um momento em que vamos ter a palavra decisiva, que vai ser a chave para abrir o coração da pessoa. Mas o convencimento vem pelo Espírito, é claro. Então, que momento será este? É o momento de Deus. Está na economia de Deus, nos planos de Deus. Que eu e você possamos confiar de que as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso e que nós estejamos debaixo dessa mão para sermos usados no momento oportuno, no momento certo. Então saiba que a posição em que estamos ou que chegaremos será a posição que Deus quer que nela estejamos para a glória e louvor do nome dele. O que cabe a nós é confiar, sem reservas, entregando-nos de todo o nosso coração para sermos usados por Deus. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou a esta posição. Este momento, o Espírito vai dizer quando é. Espere. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua palavra lida e hoje fazendo essas considerações finais no livro de Esther, esse dia memorável que até hoje os judeus comemoram, relembrando o livramento, o dia em que o Senhor mudou a sorte, mudou o destino desse povo. Que possamos, Senhor, confiar em Ti totalmente, sabendo que a nossa sorte, o nosso destino está em Tuas mãos. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas a perseverança, a consistência, a paciência de esperarmos pelo momento certo que o Senhor quer usar as nossas vidas e de estarmos na posição que o Senhor nos vocacionou e assim, mesmo que numa aparente rotina, num aparente momento em que parece que nada muda, mas saber que o Senhor está conosco a todo momento. Então, ó Deus, use as nossas vidas, trabalhe em nossos corações o confiar no Senhor de todo o coração. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, tenha um excelente dia no Senhor e saiba que o momento, qualquer que seja ele, em que na posição que você se encontra, é a posição que Deus te colocou.